Os deputados da comissão especial que analisa a reforma da Previdência estão reunidos neste momento para votar o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do corredor das comissões. Olá, Tiago, boa noite. A comissão está reunida desde cedo. O relatório já foi votado? Ainda não, Jacene. Neste momento, os líderes partidários estão fazendo orientação de bancada. A perspectiva é que nos próximos minutos esse texto, o texto principal, seja votado. Mas ainda que isso aconteça, a gente tem pela frente longas horas aí de votação, isso porque a gente tem também 14 destaques de bancada. Cada um desses destaques vai ser votado separadamente e nominalmente, ou seja, para que as pessoas possam nos entender em casa. O deputado vai lá e vai colocar o nome dele falando sim ou não, de acordo em cada uma dessas emendas. Como você mesma disse, essa comissão começou a se reunir, era cedinho. A gente preparou o material para vocês verem como foi mais ou menos esse dia de discussão até esse momento. Vamos ver aí. Sente, permitimos a reunião. Sente e vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Clima tenso. A sessão foi suspensa 3 vezes. O texto da reforma foi negociado até depois do último minuto. Policiais legislativos entraram nas regras especiais, ou seja, vão se aposentar aos 55 anos. Os agentes penitenciários também tinham entrado, mas aí... Eu estou retirando do texto os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários invadiram o Ministério da Justiça na última terça. A partir do momento que aconteceu ontem, o fato de estarmos cedendo hoje estava sendo interpretado por muitos como uma rendição da Câmara a uma situação que não é admissível. Quem também ficou de fora foram servidores públicos que entraram antes de 2003. Eles não têm regra de transição. Quem quiser salário inteiro vai ter que trabalhar até os 65 anos, se for homem, e até os 62, se for mulher. A partir de agora, pode haver modificação? Pode, mas só através de um destaque feito por um partido político. Então não cabe mais ao relator, não está mais no poder do relator, infelizmente, promover essa mudança. Terminada a leitura, presidente e relator já posavam para foto. Ainda faltava a votação em si, o que foi facilitado por um acordo com a oposição e por um anúncio da base de apoio ao governo. Não é só o do partido do PR, também os outros partidos da base vão retirar os seus destaques. Mas tem uma promessa que no plenário será recolocados. Pois é, esse anúncio aí da base do governo, base de apoio do governo, deu certo. Vários partidos retiraram seus destaques e com isso temos aqueles 14 apresentados, aqueles que eu citei anteriormente. Para cada um desses haverá 2 deputados falando a favor e 2 falando contra por 5 minutos cada um deles. Portanto, 20 minutos de fala em cada um desses destaques. Esses destaques são para mudar, por exemplo, como a reforma trata os policiais, ou ainda para pedir um referendo depois que a reforma for aprovada. São diferentes questões. Para entender o texto principal, a gente também preparou um material. Vamos ver aí. A primeira mudança é na forma de cálculo da aposentadoria. A conta começa com uma média de todos os salários que você recebeu na vida desde julho de 1994. Cumprindo os requisitos mínimos, você fica com 70% daquela média. Para ter acesso ao máximo, 100% da média, é preciso pagar ao INSS por 40 anos. Na prática, quanto mais tempo você contribuir, mais aumenta o seu benefício. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais a mais na aposentadoria. Vale lembrar que nenhum benefício vai ser menor do que um salário mínimo. Para quem já trabalha e recebe mais que um salário mínimo, a proposta prevê uma regra de transição. Será preciso pagar 30% de pedágio sobre o tempo que falta, no caso dos homens, para chegar aos 35 anos de contribuição e, no caso das mulheres, para chegar aos 30 anos de contribuição. Por exemplo, se alguém ainda deve 10 anos para chegar nesses números, vai ter que pagar 13 anos. Com mais um detalhe, haverá desde o início uma idade mínima, que começa em 53 anos para as mulheres e aos 55 para os homens. Essas duas idades vão subindo aos poucos, chegando até os 62 anos para as mulheres e aos 65
para os homens. Nesse ponto, as regras viram uma só para todos os que querem se aposentar. Ou seja, idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, e com pelo menos 25 anos de contribuição. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Para isso, é preciso ter trabalhado naquilo que a emenda chama de atividade policial por pelo menos 20 anos se homem e 15 se mulher. Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira exceção é a dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria dos homens será aos 60 anos. A das trabalhadoras rurais será de 57 anos. Todos vão passar a contribuir individualmente para a Previdência, no máximo com 5% de um salário mínimo todo mês. O benefício assistencial, conhecido como BPC, tem duas mudanças importantes. Primeiro, os idosos pobres, que hoje recebem o benefício a partir de 65 anos, só terão direito após os 68 anos. A segunda mudança é que pessoas com deficiência vão passar por uma avaliação biopsicossocial para ter acesso ao benefício. Aí é aquilo que eu disse, a gente está na expectativa da votação do texto principal. Essa votação deve ocorrer nos próximos minutos. Jace, se isso ocorrer ao longo dessa edição do jornal, eu volto a te chamar, pode ser? Tá certo, Tiago. A gente aguarda aí as informações de todo esse processo aí de votação do relatório da reforma da Previdência. Muito obrigada pelas informações por enquanto. E nós vamos agora voltar ao corredor das comissões, onde está o repórter Tiago Ramos, acompanhando aí o processo de votação do relatório da reforma da Previdência. Tiago. Boa noite mais uma vez, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. Agora sim temos um resultado. Por 23 votos a favor, contra 14, o texto base da reforma da Previdência, o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia, foi aprovado aqui na comissão. Daqui em diante nós teremos a votação de outros 14 destaques, que devem ser votados nominalmente cada um deles. Portanto, insisto, a gente tem um resultado. Por 23 votos a favor, contra 14, o texto do deputado Arthur Oliveira Maia está aprovado. Daqui em diante, só os 14 destaques tentando mudar pontos desse relatório. Eu volto com você, Jacene. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações e a gente continua acompanhando.